Seja muito bem-vindo ao novo dia, todo dia, uma jornada de devocionais, onde você recebe uma palavra de fé e esperança para transformar o seu dia. Que alegria ter você aqui, mais uma semana começando, segunda-feira, 7h15 da manhã, estamos aqui já online, para a glória de Deus. E eu quero primeiro agradecer você que está sempre nos assistindo, sempre conectando, sempre engajando, colocando nos comentários, já é inscrito no canal, sempre deixa o seu like, compartilha. Isso é muito gratificante. Isso mostra que as palavras que estão sendo liberadas estão fazendo sentido. E para mim é uma alegria, tá bom? Mas se você está aqui pela primeira vez, não fique de fora de fazer parte disso. Não fique de fora de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal, já aproveita, deixa o joinha, vai comentando, vai falando, vai dizendo da onde é que você está assistindo, para que nós possamos entender onde é que está chegando esse projeto, onde é que está chegando esse vídeo, tá bom? Na última semana tivemos palavras transformadoras, vivemos algo tão lindo da parte de Deus, e eu tenho certeza que essa semana não será diferente. Por isso, vamos começar? Como você sabe, começamos com oração e finalizamos com oração. Agora, antes de iniciar o período da oração, primeiro período da oração, para eu liberar uma palavra, eu quero que você coloque nos comentários aonde é que você está agora. Aonde é que você está me assistindo? Qual é o nome da sua cidade, o nome do teu estado, ou até mesmo o nome do teu país? Coloca nos comentários aí. Você que talvez está preparando agora o café para começar a semana, já deixou a água no fogo, já preparou aí o pão, o ovo, alguma coisa assim. Ou você que talvez já está indo para o trabalho, está me ouvindo, conectou aí no carro e está me ouvindo, que essa palavra venha edificar demais o teu coração, tá bom? Também vamos fazer o seguinte, pega o link dessa live, coloca nos grupos aí do WhatsApp, coloca nos grupos da família, do trabalho, compartilha, manda assim: ei, Deus quer falar com você. Deus tem uma palavra para você nessa segunda-feira. Compartilha aí o máximo que você puder, porque eu tenho certeza que a palavra de hoje é uma resposta para a vida de alguém. Amém? Vamos orar? Se você pode parar tudo que você estiver fazendo, se não, apenas concorde comigo nesta oração. Vamos clamar ao Senhor. Pai, como é bom te ouvir e como é bom falar contigo. Ó Deus, eu creio que os seus ouvidos não estão tapados, nem a sua mão está recolhida. Ó Deus, a tua palavra me garante que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar do mau caminho, o Senhor iria ouvir a nossa voz. Eu creio que o Senhor está ouvindo o clamor de cada um agora. Esse pai que ora pela filha, pelo filho, pela família, esta mãe que clama, esta esposa, esse marido que pede pelo casamento, esse empresário que pede pela empresa, ó Deus, esse pastor que clama pela igreja, ó Deus, eu não sei quem é que está me assistindo, o Senhor sabe. O Senhor decidiu usar essa transmissão, essa live, esse vídeo para curar, para restaurar, para direcionar. Ó Pai, a tua palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, indo na divisão da alma e do espírito. E eu creio, ó Pai, que é esta palavra que nos traz discernimento para saber o que é do espírito, para saber o que é da alma. Por isso, libere uma palavra sobre nós no começo dessa semana. Fale conosco, Senhor. Nós estamos aqui para isso. Nós não queremos nos mover pela emoção, queremos nos mover pela palavra. Ó Pai, esta palavra direciona quem está perdido, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta palavra é escudo, nós guardamos ela dentro do nosso coração para não pecar contra ti. E ó Pai, nós estamos aqui pela palavra, porque como Pedro disse, nós repetimos agora, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Ó Pai, por isso libere uma palavra, fale conosco, tenha liberdade. Ó Deus, que o teu Santo Espírito que se faz presente aqui, aonde eu estou agora, venha entrar no coração, venha entrar no ambiente, venha entrar na casa, no carro, venha entrar agora aonde esta pessoa estiver me ouvindo, me assistindo. Entra, Senhor, entra agora, Pai. Assim como o Senhor
entrou naquela casa onde os discípulos com medo estavam trancados à porta. E o Senhor nem precisou bater ou abrir, mas entrou e declarou a palavra: paz seja convosco. Faz isso agora, Senhor. Entra no íntimo desta pessoa e libera uma paz sobre ela agora. Libere uma paz agora sobre esta pessoa. Eu creio que esta semana será uma semana diferente. Eu declaro isso no nome de Jesus. E se você crê e concorda, diga amém, amém e amém. Coloca nos comentários: eu creio que essa semana será diferente. Bom, eu quero liberar uma palavra no teu coração, mas nós vamos ler bastantes versículos e eu preciso da sua atenção. Na verdade, pelo menos 3 que são chaves para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar conosco. Eu quero falar com você sobre promessas improváveis. Promessas improváveis. O primeiro texto está em Gênesis 49, 20. Se alguém puder colocar a referência nos comentários, as pessoas vão entrando e já vai sabendo aonde está sendo lido o texto. Gênesis 49, 20 é um momento em que Israel, ou Jacó, está abençoando os seus 12 filhos. Era um costume, era um hábito, um pai liberar destinos para o filho. Ele dizia palavras para os filhos. E quando chegou na vez de um dos filhos, ele vai liberar esta palavra, esta promessa. Ele diz assim: a mesa de Asser será farta e ele oferecerá manjares de rei. A mesa de Asser será farta e ele oferecerá manjares de rei. É interessante porque um pai, ele tem o poder de liberar um destino sobre um filho. Um pai, ele tem um poder, a autoridade de liberar o que o filho vai viver. Por isso, você que é pai e mãe e me ouve agora, você precisa ser mais criterioso nas suas falas. Você precisa ser mais diligente naquilo que você fala. Porque talvez você está falando palavras, como o Provérbios vai dizer, que aquilo que o homem fala, ele vai comer do fruto da língua, ele vai ser alimentado. Você precisa começar a ser mais diligente com aquilo que você fala, com a palavra que você libera para o teu filho. Porque quando Israel libera uma palavra para Asser, ele não sabia, ele não imaginava, mas ali criou-se uma promessa improvável. E é interessante porque Deus tem o hábito de escolher pessoas improváveis para cumprir seus propósitos extraordinários. Ele não olha para que o mundo considere importante. Quando Israel liberou uma palavra sobre Asser ali, com aquela palavra, o presente de Asser e a palavra liberada não faziam sentido. O presente de Asser e a promessa que ele recebe não se encaixavam. Mas o que eu quero dizer para você é que o que Deus libera ao teu respeito não fala do teu presente, fala do teu futuro. Por isso que é tão complicado, por isso que você talvez não acredita tanto, porque a palavra que foi liberada não condiz com a tua realidade. Só que a promessa não fala do teu presente, a promessa fala do teu futuro. A promessa não fala da tua realidade atual, a promessa fala de uma realidade futura. E eu quero liberar sobre essa semana, que essa semana promessas improváveis passarão a ser uma realidade. Promessas improváveis serão uma realidade. Alguém pode colocar isso nos comentários? Promessas improváveis serão uma realidade. Promessas improváveis. Talvez você recebeu uma palavra num culto, talvez você recebeu uma palavra de Deus e você fala: poxa, mas a minha posição social, a minha origem, a minha aparência, a minha realidade não condiz com isso. Mas quem disse que precisa fazer sentido? E é interessante porque Asser é o exemplo disso. É alguém que não tinha posição, é alguém que não tinha uma boa origem, é alguém que não tinha aparência, mas mesmo assim vai ver uma promessa improvável se tornar uma realidade. Olha que interessante, quem era Asser? Asser era um dos filhos de Jacó, nascido num contexto improvável. Por quê? Porque a sua mãe era uma mulher chamada Zilpa, e Zilpa era serva, era escrava de Lia, uma mulher rejeitada pelo marido. Então, olha que interessante, vamos entender quem era Asser.
Asser, primeiro, era o filho de uma escrava chamada Zilpa. Além de ser o filho de uma escrava, era o filho da escrava de Lia. E quem era Lia? Lia era a mulher rejeitada por Jacó. Jacó trabalha 7 anos para ter Raquel, mas consegue Lia. Depois trabalha mais 7 anos por Raquel. Então, você precisa entender que Asser, olha o tanto de contexto até chegar nele. Asser é o filho de uma escrava, da escrava de Lia, da mulher rejeitada. Então, como é que este rapaz, como é que Asser, filho de uma escrava, da mulher rejeitada, vai ter esta palavra se tornando uma realidade? E olha a palavra que ele recebe. Na mesa de Asser terá fartura, e ele oferecerá manjares de rei. Quando ele ouviu isso, ele falou assim: Deus errou. Não. Deus liberou a palavra para a pessoa errada. E quantas vezes você está dizendo isso agora? Porque a tua realidade não condiz com a promessa, você está dizendo: Deus errou. Deus se emocionou. Quando Deus falou isso, eu acho que ele queria dizer para outra pessoa. Mas eu vim dizer para você que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele fala e deixa de cumprir? Ei, preste atenção. O que parecia uma promessa distante se cumpriu de uma maneira sobrenatural, provando que quando Deus fala, nenhum detalhe é esquecido. E eu vim liberar esta palavra no teu coração. Quando Deus disse algo ao seu respeito, quando Deus liberou uma promessa, ainda que seja distante a tua realidade, ela vai se cumprir de uma maneira sobrenatural. Ela vai se cumprir de uma maneira sobrenatural. Eu quero que você declare isso sobre a tua vida. Promessas improváveis vão se cumprir de uma maneira sobrenatural. Você não vai conseguir explicar. Você não vai conseguir detalhar. Você só vai dizer: aconteceu. Aconteceu e foi Deus. Aconteceu e foi Deus. Eu quero que alguém coloque isso nos comentários. Aconteceu e foi Deus. Você crê nisso? Você acredita nisso? Hoje, nessa semana, nessa segunda-feira, eu quero te lembrar que sua história pode até parecer comum, sua geografia pode até ser improvável, as promessas podem estar distantes, mas Deus está trabalhando. Ele vai transformar origens improváveis em destinos extraordinários. Vou repetir isso. Deus vai transformar origens improváveis em destinos extraordinários. Quando você vai ver, a Bíblia está repleta de pessoas assim improváveis. Davi, o mais caçula, alguém que não foi contabilizado nem pelo pai, não entrou nem na fila. Você já parou para analisar que Mateus vai dizer que os últimos serão os primeiros? Os últimos serem os primeiros é muito bom. Mas no caso de Davi, nem na fila ele entrou. Passa 7 filhos. Jessé vai colocar, tem 7 aqui para você ver um candidato a rei. Quando passa o 7, Samuel diz, não é nenhum dos 7. Então, acabou os filhos? Não, tem mais um que não entrou na fila. E aí Deus está dizendo, então é esse que nem entrou na fila que vai ser o rei. Alguém de uma origem improvável, que teve um destino extraordinário. Gideão estava malhando o trigo dentro de um lagar. Deus chama ele para derrotar com 300 homens, mais de 135 mil midianitas. A própria Maria, aquela que foi agraciada entre as mulheres para gerar Jesus Cristo. Era uma jovem comum de Nazaré, uma cidade desprezada, mas mesmo assim foi escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo. Spurgeon dizia assim: Deus escolhe não os que são grandes, mas aqueles que Ele pode fazer grandes. Será que você pode colocar essa frase nos comentários agora? Deus escolhe não os que são grandes, mas aqueles que Ele pode fazer grandes. Deus não te escolheu porque você era grande. Deus não te escolheu porque você era bom. Deus não te escolheu porque você era capaz. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Salmo de número 113.
verso 7, verso 8. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Deus não olhou para a tua origem quando decidiu liberar uma promessa. Deus não olhou para a tua capacidade quando decidiu liberar uma promessa. Ele não olhou para a tua grandeza. Ele olhou você e disse: é improvável, então eu posso usar. É pequeno, então eu posso usar. É incapaz, então eu posso usar. Por quê? Porque quando você não tem capacidade, quando você não tem uma boa origem, quando você não tem uma boa história, quando a promessa é distante demais daquilo que é a tua realidade, Deus está dizendo: quando se cumprir, todos verão. Não foi ele, foi o Deus que ele serve. Por isso eu quero falar com você que promessas improváveis vão começar a se tornar uma realidade. Promessas improváveis. Olha que interessante. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Asser era de uma origem improvável. Era de uma origem totalmente desfavorável. Mas a palavra que eu quero liberar no teu coração é que a origem não define o destino. Coloca isso nos comentários. A origem não define o destino. A origem de Asser, filho de escrava, escrava da mulher rejeitada, tudo para dar errado, tudo para ser alguém que não teria um futuro, mas mesmo assim recebe uma palavra: a mesa de Asser será farta, e ele vai oferecer manjares de reis. Quando Deus libera uma promessa, nem a sua posição, nem a sua condição pode anulá-la. Só pode anular uma promessa se você não se mover, se você não acreditar. Mas tua posição, tua condição não pode anular o que Deus liberou a teu respeito. Porque Deus não consultou a tua origem para definir o teu destino. Deus não foi consultar a tua origem dizendo: não, esse aqui não dá para usar porque nasceu, é filho de escrava. Não, esse aqui não dá para usar porque ele não é apenas o filho da escrava, é filho da escrava da mulher rejeitada. Não, vamos deixar Asser de lado, vamos pegar outro. Não. Deus não consultou tua origem para definir o teu destino. Você precisa entender isso. Quando o pai liberou uma palavra para o filho: a mesa de Asser será farta. A mesa de Asser terá fartura. E além disso, ele vai oferecer manjares de reis. Quando essa palavra foi liberada, Deus começou a construir uma história. Deus começou a construir um mapa. Deus começou a desenhar como que iria se cumprir essa promessa. Agora, como eu disse para você, eu preciso que você leia alguns textos comigo para entender aonde Deus quer chegar. Olha que interessante. Josué, capítulo 19, verso 28. Coloca no texto aí. Josué, capítulo 19, verso 28. Eu quero ler esse texto com você. A palavra diz que quando eles vão dividir as terras, no verso 24 diz assim: e na quinta vez a sorte saiu para Asser. Então, deixa eu agora contextualizar para você de novo. Ele recebe uma palavra, a palavra é: na mesa de Asser terá fartura e ele oferecerá manjares de reis. Ele vai proporcionar manjares para reis. Reis vão se assentar na mesa dele. Essa é a realidade. Essa é a promessa, na verdade. Perfeito. Passa-se um tempo, o povo hebreu entra na terra prometida e agora eles começam a dividir as terras. Quando eles vão dividir as terras, para quem vai ficar Judá, para quem vai ficar a tribo de Benjamim, quando chega em Asser, olha que interessante, verso 24, Josué 19, 24. Na quinta vez, a sorte saiu para Asser. No verso 28, vai dizer as terras. E existe um detalhe aqui. Verso 28. Hebron, Reob, Ramon e Caná, até Sidom a grande. Olha que interessante, que agora uma das terras que Asser vai receber é uma terra chamada Caná. Caná. E por que isso é importante? Porque quando foi dividir as terras, Deus diz assim: existe uma promessa. E toda promessa tem uma geografia. Toda promessa tem uma geografia. Eu quero dizer para você que Deus vai começar a apresentar algumas geografias que para você não faz sentido agora, mas são geografias que vão se cumprir as promessas.
Eu quero declarar essa semana, Deus vai começar a mostrar para você alguns endereços. Deus vai começar a apresentar para você algumas mesas. Deus vai começar a apresentar para você algumas geografias. Essas geografias são importantes. Para você não fazem sentido, mas é aonde vai se cumprir palavras, promessas improváveis. Quando Assé vai pegar as terras, ele vai receber uma terra que fica no norte de Israel, quase na fronteira. E você vai perceber que naquela região ali, que depois vai ser conhecida como a terra de Nazaré, os nazarenos, vai ser um local desprezado pelos judeus. Então olha que interessante, Assé já tem uma origem difícil porque é filho da escrava da mulher rejeitada, e agora quando sai a sorte sai das terras da divisão, ele pega terras no norte, terras também desprezadas, terras improváveis, mas ele pega um local chamado Caná. E agora, o que eu quero ler com você, para a gente já caminhar para encerrar, João capítulo 2, verso 1. O que é interessante é que a palavra diz assim: vai ter fartura na mesa e ele vai oferecer manjares de reis. Reis vão se assentar na mesa de Assé. Tá bom. A terra é dividida, ele pega o norte. Quando ele vai pegar o norte, quando você vai ver historicamente, o primeiro rei de Israel é benjamita, Saul. Depois o segundo rei de Israel é de Judá, da tribo de Judá. Não tem reis na tribo de Assé. Não tem reis que surgem da tribo de Assé. Só que ele tem uma promessa. Qual que é a promessa? Os reis vão se assentar na mesa e vai ter fartura. Aí quando você vai ver, depois de quase 2000 anos da promessa liberada, João capítulo 2, verso 1, Jesus vai realizar o primeiro milagre dele. Em João capítulo 2, verso 1, diz assim: e ao terceiro dia houve um casamento, fizeram bodas em Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus, a gente foca demais que é num casamento, que é transformando água em vinho, mas esquece desta geografia, Caná da Galileia. Jesus poderia ter realizado o primeiro milagre em qualquer outro lugar. Poderia ter feito em Betânia, poderia ter feito em Cafarnaum, poderia ter feito em Jerusalém, em Jericó, mas decidiu fazer em Caná da Galileia. Quando Jesus vai ali em Caná da Galileia realizar o primeiro milagre, eu acho lindo porque é uma aplicação que eu vou fazer, tá? Quando Maria vai dizer, eles não têm mais vinho, então tá tendo falta. É como se quando Jesus responde assim: o que tenho eu contigo, mulher, a minha hora não chegou, mas mesmo assim você sabe que ele vai fazer o milagre. É como se Jesus estivesse dizendo ali, em outras palavras, eu não iria fazer milagre, mas tem uma promessa nessa geografia. Eu não iria realizar milagres, mas tem algo, tem uma promessa antiga que um pai liberou para um filho. Assé, tua mesa vai ter fartura e os reis vão se assentar na tua mesa. Agora, em Caná da Galileia, terra de Assé, está tendo uma falta e era impossível um rei sentar naquela mesa porque não tem reis da tribo de Assé. Quando Jesus chega ali, não é apenas um rei, é o rei dos reis. E aonde estava tendo falta, terminou tendo fartura. Eu construí todo esse cenário para dizer para você que é chegado um tempo de promessas improváveis começarem a se tornar uma realidade. Promessas improváveis vão se cumprir de uma maneira sobrenatural. Jesus não foi ali à toa. Jesus não realizou o primeiro milagre ali no acaso. Não. Quando Jesus chegou ali, disse: Caná da Galileia, terra de Assé, terra onde tem uma promessa, e a promessa é: vai ter fartura, está tendo falta. Os reis vão se assentar na mesa, mas nunca um rei tinha ido no norte de Israel. É isso que você precisa entender. Deus, quando liberou uma palavra, quando Deus liberou uma promessa, Ele decidiu cumprir de uma forma extraordinária. Promessas improváveis vão começar a se cumprir de uma maneira extraordinária, de uma maneira sobrenatural.
Quando Deus liberou uma promessa no teu casamento, não condiz com a tua realidade. Quando Deus liberou uma promessa sobre o teu ministério, não condiz com a tua realidade. Mas quem disse que Deus precisa ver a tua realidade para cumprir essa promessa? Não. Eu vim dizer para você que é chegado um tempo de promessas improváveis. A tua origem é improvável, a tua realidade é improvável, é impossível, a tua geografia é improvável. Tudo está cooperando para dar errado. Tudo está cooperando para a promessa não se cumprir. Mas eu vim dizer para você, vai ser da maneira mais extraordinária. Vai ser da maneira mais sobrenatural. Para que, quando se tornar uma realidade, todos possam dizer, foi Deus. Foi Deus. Como é que ele casou assim? Foi Deus. Como é que ele está naquela casa? Foi Deus. Como é que a promessa se cumpriu? Como é que ele se tornou esse pastor? Como é que ele se tornou aquela? Como é que ela chegou nesse cargo na empresa? Foi Deus. Deus está dizendo para mim e para você, se prepara. Essa semana, promessas improváveis vão começar a ser uma realidade. Promessas improváveis vão se cumprir de uma maneira extraordinária. Alguém pode crer nessa palavra? Alguém pode acreditar quando quando o texto diz João, capítulo 2, verso 1, primeiro milagre de Jesus, em Caná da Galileia, num casamento, num banquete, tá tendo falta, nenhum rei ia para o norte de Israel. Agora a realidade é, onde tinha falta teve fartura, e agora não é apenas um rei, mas é o rei dos reis se assentando naquela mesa. Quando Jesus fez o primeiro milagre, promessa na vida de Asser se cumpriu. Passou muito tempo, passou muitos anos, mas a palavra não passou. Ela não voltou vazia antes de cumprir com o propósito dela. Eu vim dizer para você, as palavras liberadas a teu respeito não vão voltar vazias. Elas vão se cumprir. Você crê nessa palavra? Você acredita nisso? Alguém pode dizer amém aí nos comentários, alguém pode colocar algo nos comentários, se essa palavra está falando com você, reage aí de alguma forma, no nome de Jesus. Essa semana, promessas improváveis. E eu quero perguntar para você agora, qual é a promessa improvável que você recebeu? Qual foi a promessa que você recebeu que é improvável? Pastor, é impossível isso acontecer. Eu recebi uma promessa que eu seria um empresário. Eu recebi uma promessa que eu seria um pastor. Recebi uma promessa que eu seria uma profissional, uma médica, eu não sei, uma juíza, um juiz. Eu não sei qual que é a promessa que você recebeu, que não condiz com a tua realidade, mas eu quero convidar você agora a colocar nos comentários para nós orarmos juntos. Nós vamos orar agora, levantar um clamor, porque promessas improváveis vão começar a se cumprir de uma maneira extraordinária. Você acredita nisso? Você crê nisso? Coloca aí nos comentários, eu creio. Nós vamos começar a orar agora. Enquanto nós estivermos orando agora, vai crendo, vai lembrando, vai trazendo à memória promessas que foram liberadas sobre a tua vida. Deus vai começar a trazer à memória de pessoas, promessas que você recebeu quando era criança, palavras que você recebeu ainda quando você estava num culto tão simples, mas alguém usado por Deus pegou para apontar o dedo para você, dizendo, olha, você vai pregar minha palavra, você vai estar em altares, seus pés vão conhecer outras nações, e você fala, não condiz com a minha realidade. Promessas improváveis vão se cumprir de uma forma extraordinária. Eu quero orar por você agora. Espírito Santo, o Senhor não nos trouxe aqui à toa. O Senhor não gerou essa palavra à toa. O Senhor colocou esta palavra nesta segunda-feira, no começo dessa semana, porque eu creio, Pai, que é chegado um tempo que promessas antigas vão começar a retornar para a nossa memória. Palavras, ó Pai, que os teus filhos escreveram num caderno, promessas que os teus filhos viram e mexem, assistem vídeos onde o Senhor usou um homem, uma mulher, e agora, ó Pai, nesse exato momento, a realidade deles não condiz com a promessa que o Senhor disse. A realidade deles fala uma coisa, a promessa fala outra. Mas agora, Espírito Santo, eu quero declarar, enche o coração deste homem de fé. Enche o coração desta mulher de fé, enche agora, Pai. O Senhor liberou uma promessa sobre a família, o Senhor liberou uma promessa sobre a casa, o Senhor liberou uma promessa e agora a promessa não condiz com a realidade. Ó Deus, quem disse que o Senhor precisou consultar a origem para definir o destino?
A origem é improvável, a origem não condiz com o destino, mas é assim que o Senhor trabalha. Chamou improváveis, chamou quem não é, escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, escolheu os que não são para reduzir a nada os que são, para que a glória seja tua. Ó Deus, eu declaro que é chegado um tempo de promessas sobre a empresa, promessas sobre o ministério, promessas sobre a casa, vão começar a se cumprir. Eu declaro no nome de Jesus, nesse exato momento, Deus está trazendo à tua memória promessas, palavras antigas, promessas antigas que você recebeu. Deus está dizendo, eu não me esqueci. Eu não me esqueci o que eu falei a teu respeito. Eu não me esqueci quando estava naquele culto, pedi para você ficar de pé para liberar algo sobre a tua vida. Eu não me esqueci. E agora estou trazendo a sua memória para você também não se esquecer, porque é chegado um tempo que vai se cumprir de uma maneira extraordinária essas promessas. Eu libero esta palavra sobre a tua vida, eu libero esta palavra sobre a tua casa. Se prepara, promessas antigas vão começar a se tornar uma realidade. Eu declaro isso no nome de Jesus. E se você crê, diga amém, aonde você estiver. Amém, amém, amém. Eu creio nisso. Essa semana, Deus está nos lembrando de promessas improváveis, porque elas vão se tornar uma realidade. No nome de Jesus. Amém? Bom, que alegria que você ficou comigo até o final. Que bom que você ficou comigo aqui até o término desta live, desta palavra. E eu quero dar alguns recados simples, mas que são importantes demais. Primeiro, nesse mês de outubro está tendo promoção do meu material. Primeiro, sobre o livro Oração Viva. Transforme sua vida através da oração. Aqui é um material riquíssimo para você que talvez dá muita desculpa para não orar. Eu ensino você como vencer as barreiras da oração. Como orar pelos filhos? Aqui eu te ensino. Qual é o caminho da oração? Você sabia que existe um caminho que a tua oração precisa percorrer? Adoração, louvor, clamor. Aqui eu falo muito sobre a oração de Josafá. Oração para um novo tempo. Deus está te levando para um novo tempo. Como fazer essa oração? Esse livro tem edificado, abençoado, transformado muitas vidas. Eu tenho recebido muitos testemunhos através desse livro e eu tenho certeza que você também será edificado por esse material. O outro é esse aqui que eu tive o prazer de escrever com a minha esposa. Novo dia, todo dia, mas é para um perfil, para um nicho específico. Esse livro aqui é 40 devocionais para edificar a vida a dois. Então você que está namorando, você que está casado, você que está noivo, esse material vai te ajudar, vai te abençoar demais, tá bom? 40 devocionais para edificar a vida a dois. Lembrando que o nosso devocional, Novo Dia Todo Dia, ao vivo acontece de segunda e sexta-feira às 7h15. De quarta-feira nós temos a live perto da meia-noite, onde nós separamos para orar, onde nós separamos para clamar, toda quarta-feira às 11h15. Eu libero uma palavra e nós começamos a orar, tá bom? Também, se você quer receber devocionais todo dia, eu mando um devocional no nosso grupo do WhatsApp, que está na descrição desse vídeo. Entra no nosso grupo, compartilha também para mais pessoas entrarem na nossa comunidade, estarem conosco, aí recebendo uma palavra, muita gente agradecendo, muita gente participando e você não pode ficar de fora. Também tem o canal no Instagram, onde eu compartilho as viagens, os livros que eu estou escrevendo, todas as novidades. Tudo isso, tá os links aqui na descrição. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like. Acabando essa live vai ficar salva, compartilha com o maior número de pessoas, tá bom? Que essa palavra venha edificar a tua vida, guarda ela, vai meditando ao longo dessa semana e se prepara, porque é chegado um tempo de um cumprimento extraordinário de promessas improváveis. Amém? Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.